Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo,
a partir das primeiras páginas dos jornais. Um aviso da redação. Amanhã o Jornal do Boris não circula. É tradicional não circularmos no dia de Natal e também no dia 1º. Então, amanhã não teremos o Jornal do Boris, nem no dia 1º de janeiro. Queria desejar, já no início do jornal, um felicíssimo Natal a você que nos acompanha. Um felicíssimo Natal para todo o país, que o país consiga colher as necessárias flores que podem enfeitar a vida dos brasileiros. Romântico, né? Mas é de coração. Um ano de 2025 com flores para todos vocês. Flor é bonito, flor é um símbolo de alegria, até de tristeza. Estamos optando pelas flores da alegria, que poderão ser o caminho para um Brasil melhor, para um Brasil melhor que consiga distribuir riquezas e consiga dar de comer, dar de ganhar a vida para todos nós que nascemos neste querido torrão que é o Brasil. Um dia ainda nós vamos ver este país distribuindo riqueza e bem-estar para a sua população. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Natal, essas datas, marcam uma reanálise da vida da gente, da vida política, dos amigos, etc. É uma data que muita gente até fica deprimido porque faz uma revisão da sua vida, lembra daqueles que se foram, dos seus familiares e amigos queridos. Enfim, essas datas são o ponto de atração de todo esse cenário psicológico que acaba nos envolvendo nas grandes festas. Mas vamos ao noticiário. Eu abri aqui a internet antes de começar o jornal e levo um susto. Não propriamente um susto, mas uma surpresa. Veja só, a Polícia Federal prendeu na manhã de terça-feira, que é hoje, o ex-deputado federal Daniel Silveira. Colocado em condicional na semana passada, o parlamentar voltou ao regime fechado após desrespeitar as medidas judiciais impostas. Notícia não diz no que ele desrespeitou. A operação para prender ocorre em Petrópolis, no Rio de Janeiro. É isso, quer dizer, preso de novo esse polêmico ex-parlamentar Daniel Silveira. Vamos às manchetes de hoje, que, apesar de um dia especial, véspera de Natal, são quentes. Olha a manchete principal no alto aqui do Globo. Margem equatorial, : se não explorar nova área, país pode perder autossuficiência em petróleo, defende diretora da Petrobras. Ela é Silvia dos Anjos, executiva comanda a diretoria de exploração e produção. Olha, é um problema, é uma luta entre a questão ambiental e a questão da produção de petróleo. O governo, o presidente Lula, querem essa exploração da margem equatorial. Os ambientalistas temem que uma exploração nessa região
se bem que a cerca de 500 quilômetros da costa, pode acabar prejudicando a flora, a fauna, contaminando o mar na área, as praias, etc, etc. A foz é na foz, perto da foz do Rio Amazonas. Uma zona ecologicamente privilegiada, rica. Então tem essa contraposição. O governo brasileiro, que defende as posições ambientais para o mundo exterior, fala em preservação, fala em cumprimento das metas de queda da temperatura mundial, de combate à poluição, etc., etc., na verdade age no sentido de desenvolver, de transformar a margem equatorial numa grande produção de petróleo, numa grande produtora de petróleo. Enquanto isso, vizinho à margem equatorial, a Guiana, né, ex-Guiana inglesa, se transforma num dos países que mais progride no mundo graças à descoberta de petróleo nessa região costeira e que está produzindo investimentos gigantescos naquele país. A ex-Guiana inglesa, que hoje chama República Cooperativa da Guiana. Aliás, que tem 2/3 do seu território cobiçados pela Venezuela. Ela é dividida por um rio chamado Essequibo e o ditador Maduro coloca nos mapas da Venezuela, inclui aquela região que vai da fronteira da Venezuela até Essequibo nos mapas do seu país. E há sempre o temor de uma invasão num país absolutamente desguarnecido, que é a ex-Guiana inglesa, que hoje, eu repito, chama-se República Cooperativa da Guiana. Aliás, quando eu lembro da Guiana, antigamente tinha a Guiana inglesa, a Guiana francesa, que ainda é uma colônia da França, e a Guiana holandesa, que hoje é o Suriname, um país independente. No tempo do presidente Jânio Quadros, houve uma movimentação e espalhou-se a informação, era tido o foro de verdade, que o presidente Jânio Quadros considerava aqueles 3 territórios estrangeiros, há 3 colônias estrangeiras, como território nacional. Ia buscar razões históricas, etc., etc., a extensão do nosso território, tinha toda uma tese supostamente histórica para isso. Um ex-governador de um território, naquela época tínhamos territórios nacionais, ele foi governador, eu acho que do Amapá, interventor, me confessou que o Jânio Quadros tinha dito a ele que pretendia tentar fazer com que as Guianas voltassem a integrar o Brasil, ou seja, invadir as Guianas. Isso ficou como uma história sem comprovação. Um belo dia, eu fiquei sozinho com o então já ex-presidente Jânio Quadros, estava na casa dele, e dentre várias perguntas, eu perguntei: presidente, como é que é essa história das Guianas? O senhor pretendia invadir as Guianas? O Jânio não teve problema, disse: sim, senhor Casoy, aquilo é território brasileiro. E aí desenvolveu a tese e confirmou que, claro, antes de renunciar, ele tinha desenvolvido junto às Forças Armadas, enfim, junto aos interventores da região. Interventores eram os governadores dos territórios.
e no sentido de invadir as Guianas. Eu não sei o que teria acontecido. Ele estaria brigando ao mesmo tempo com a França, com a Inglaterra e com a Holanda, que é uma soma considerável de forças, já era aquela época. Mas isso é história, mas não deixa de ser curioso. E que agora se sabe que é uma região riquíssima em petróleo, se discute se o Brasil deve ou não deve. Eu acho que é papel de uma pessoa que é responsável pela exploração e produção de petróleo, dona Silvia dos Anjos, é dizer que, até assustar a gente, dizer, olha, não vamos ser autossuficientes se a gente não explorar aquela região. Enfim, faz parte dessa briga. O IBAMA diz que não pode. A Marina diz que tem que obedecer. O IBAMA não pode explorar. Enfim, é uma polêmica e o presidente Lula quer a exploração, apesar dessa posição supostamente do Brasil de defender defender a natureza, enfim, o que não é nada verdadeiro, é boca para fora. Manchete do Estadão. Dino susta pagamento, aciona a PF para investigar emendas. As emendas, ontem eu constatei, essas emendas parlamentares estão somando cerca de 48 bilhões de reais. 48 bilhões de reais. E aí eles queriam esconder a origem, né? Quem propôs a emenda, né? Tirar da luz do sol. Aí veio o Dino do Supremo e disse, olha, não pode, não pode, é inconstitucional, enfim, vocês têm que respeitar. E houve um acordo de respeito a regras de transparência, houve um acordo e tal. E, de repente, no bojo desse acordo, cumprindo supostamente, eu estou gastando essa palavra supostamente hoje, supostamente cumprindo o acordo, o governo, né, que também pode segurar, que também deve analisar a legalidade, a constitucionalidade da matéria, libera 4 bilhões e 200 milhões em emendas parlamentares, que, na verdade, você vai constatar, né, se constituem num drible do acerto entre o Congresso Nacional e o STF. Deram uma driblada, né? Soltam dizendo que estão cumprindo, olha, estamos cumprindo, mas se você ler o texto, nada disso, é um drible, é uma malandragem, é essa a palavra, é uma malandragem. O Dino, que patrocinou toda essa coisa, que impôs regras de transparência, o Dino fez o que tinha que fazer. E está aqui o Estado diz assim, apadrinhamento permite perpetuação da ocultação, diz ministro. E ele proibiu a emissão. Aí eu pergunto, por que o Lula permitiu? Ele sabia do que estava acontecendo, ninguém é bobo lá. O mais bobo lá dá nó em pingo d'água com luva de boxe. Aí ele olhou e deixou. Por quê? Porque ele precisa aprovar, né, as propostas dele no Congresso, né? São projetos importantíssimos que estavam em pauta e os deputados, os senadores exigindo a liberação desse dinheiro que acabou sendo liberado, e aí veio o Dino e sustou o pagamento, e aí estamos diante de um impasse. O pessoal da Câmara está bravo, aí relembram
a intromissão do STF nas questões legislativas, etc, etc, etc. Aqui entre nós, o STF está certo, o ministro Dino está cumprindo o seu dever e, nesse caso, a gente tirou uma dúvida. Havia uma dúvida se o Dino estava agindo assim, no sentido de dificultar o pagamento dessas emendas em nome do governo. Ele estaria agindo para beneficiar o governo. Agora a gente sabe que não, porque o pagamento interessa ao governo e ele está segurando. Entendeu? Então, eu acho que o Dino não está brincando no STF, deu uma demonstração, inclusive de coragem, né? Agora eu não sei como isso vai ser resolvido. O Estadão também dá uma foto interessantíssima, né? Aquela ponte que caiu entre Maranhão e Tocantins. Olha aí. E vem o governo, vem o ministro, quer ver? Deixa eu ler aqui. 2 pessoas morreram e 14 estavam desaparecidas ontem, quer dizer, desaparecidas. Não acharam os cadáveres, né? Um dia após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, que liga Maranhão a Tocantins. O DENIT alega que havia previsão de manutenção, mas não conseguiu contratar empresa. Olha, aí o ministro aparece, diz que já tem verba, tudo, que vai começar imediatamente a reconstrução da ponte. Eu acho que está cumprindo o seu dever, está certo, a ponte desabou. Agora, tem um porém que a gente tem que pensar e tem que agir. Quem é o responsável? Quem são os responsáveis por essa queda? Os construtores da ponte? Os construtores da ponte, ela é dos anos 60. Os construtores, quem devia fazer a manutenção da ponte e não fez? Uma ponte desse tamanho, tem mais de 500 metros. Não cai à toa, não cai à toa. Você precisa trabalhar muito para ela cair. Ou você precisa deixar de fazer a proteção necessária. Aliás, no exato momento da queda, um vereador de uma cidade lá, vizinha da ponte, estava apontando, estava mostrando, né, fazendo um vídeo dos problemas da ponte, e aí ele acaba filmando sem querer, a ponte desaba. Uma coincidência, né? E aí, como é que fica, ministro? Vai abrir uma sindicância. É um caso grave de polícia. Tem gente morta, tem gente desaparecida que, evidentemente, está morta. São, ao todo, cerca de 16 pessoas. Que história é essa? Eu acho que, claro que tem que tratar da reconstrução, ela é importante economicamente na região, mas tem que saber e punir na forma da lei quem for dentro de um inquérito policial que o acidente exige, quem são os responsáveis. Quem construiu, quem não cuidou da ponte, não fez a conservação. Que história é essa? Que desafio é esse à população? Que história é essa? Temos que punir essa gente. O Brasil tem que punir. Não, coitado, a mãe dele foi uma questão social, ele fez mal feito, ele errou no cálculo, porque estava muito preocupado com a venda do nome do Largo da Batata em São Paulo. Enfim, essa história do Largo da Batata, nem sei porque veio à minha cabeça, mas eu já abordei. O prefeito recuou, né? Tem um largo super tradicional aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros, é um entroncamento lá.
tem um nome que eu não sei qual é, todo mundo chama de Largo da Batata. Como ninguém chama o conjunto de viadutos que eram Costa e Silva e agora são João Goulart, pelo devido nome, chama de Minhocão mesmo. Você falou, como é que chama esse viaduto? Mais da metade da população não sabe. É um conjunto de viadutos. Aí resolveram achar um patrocínio para o Largo da Batata e o nome seria Largo da Batata Ruffles, que é uma batata frita desses venenos produzidos industrialmente, e aí passei a chamar Largo da Batata Ruffles. É uma distorção grave, né? O pessoal protestou e tal, o prefeito disse que não sabia de nada, voltou atrás. Mas eu queria ver o que vão fazer. É interessante a imprensa às vezes esquece acompanhar esse processo. Tem que resultar em alguma coisa. E ainda caíram os caminhões lá portando um ácido, não sei se ácido sulfúrico, que não se sabe exatamente, que deve ter contaminado a área. Os caminhões caíram, o ácido vazou, ainda não há um exame conclusivo das águas para saber até que ponto elas foram poluídas. Bom, quer ver? Eu vou voltar à história das emendas. Senador ameaça com votação do orçamento. Olha aí a chantagem. Relator do orçamento de 2025, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, disse que a decisão, entre aspas, prejudica o parlamento. Ele afeta a relação entre os poderes e deve atrasar a votação da peça orçamentária. Muito bonito, muito bonito. Também algo altamente reprovável. Isso não é política. Política, às vezes, dificulta o executivo, exige alguma coisa. Agora aí entra na alma dos interesses brasileiros. Eu vou repetir porque eu considero essas emendas antidemocráticas perigosas. Primeiro, elas beneficiam quem está no poder. Deputado e senador que tem a possibilidade de levar esse dinheiro para os seus municípios tem vantagem sobre quem procura o cargo e não tem nada a oferecer em termos de presentes à população. Presentes entre aspas. Segundo, elas dividem as obras em pequenas obrinhas aqui, pequenas aqui, e se perde a chance de usar verba para obras para a região, para os municípios da área em conjunto. Você não pode pulverizar, é essa a palavra, pulveriza as obras. O terceiro é uma porta aberta para a corrupção. Porta aberta, agora mesmo estão procurando, tem a corrupção, tem vários tipos de corrupção envolvidas nessa história. Bom, vamos esperar. Mudanças na SECOM vão além de Pimenta e Sidônio chegará ao governo com carta branca. O Sidônio, que fez a campanha do Lula, quer carta branca. E o que contam a respeito dessa área de comunicação da SECOM é que ela é super dividida. Uma área de influência da Janja, outra área do fotógrafo, outra área de não sei quem, que não se entendem, não conversam, e o Lula reclama da eficiência da sua comunicação. Se bem que uma boa comunicação exige um conteúdo para ser divulgado e, na minha modestíssima opinião, eu não vejo conteúdo a ser divulgado neste governo. Tem alguma coisa, mas se for divulgar tudo, vai funcionar contra. Inclusive a teimosia do presidente em aceitar princípios importantes da economia que ele prefere desprezar
e prefere continuar a sua grande gastança que está nos levando à breca. Aí tem aqui um editorial do Estadão. Um curioso conceito de autonomia. Em aparente contradição, Lula da Silva celebra Galípolo e louva a autonomia do Banco Central, deixando implícito esperar um BC autônomo, presta atenção, autônomo em relação ao mercado financeiro e não a seu governo. Seria uma catástrofe, né? A gente está imaginando que o Galípolo tem aquilo roxo, que ele vai segurar essas investidas. Agora, por tudo que o Lula falou, agora ele apareceu bonzinho na televisão, no formato Bolsonaro. Do lado um, do lado outro. Deu certo no Bolsonaro, pensam que vai, algum gênio petista acha que vai dar certo, e jurou. O presidente fixou uma imagem de que ele diz uma coisa e age exatamente o contrário. Por isso, tem uma perda de essência do que ele fala. As pessoas têm um pé atrás. Deixa eu ver. O Rubens Barbosa, que é um ex-embaixador, tem o título de embaixador, é um político, um analista, foi embaixador do Brasil em Washington. Ele faz uma... Eu não li o artigo, eu li em cruz aqui rapidamente. Admirável mundo novo. Então ele diz assim, estão governo e empresas brasileiras conscientes das mudanças e preparados para defender os interesses nacionais neste novo cenário mundial? Eu vou ler esse artigo e recomendo, porque ele é um bom analista, e ele está traçando nesse artigo esse novo cenário mundial e a inserção do Brasil. Mudou, tudo mudou, até o clima mudou, e eu acho que os governos não perceberam isso, tem que agir de acordo com as novidades do clima. Tem uma página aqui do Dino suspendendo, disparada do dólar e do juro ameaça negócios do Brasil, Lula ignora dólar e diz que o país vai crescer. Em cadeia de rádio e TV, o presidente afirma que a economia está forte, apesar dos enormes desafios. Foi a fala dele ontem na televisão, por ocasião do Natal. Olha aí, Honda e Nissan assinam acordo para iniciar fusão. CNJ afasta juiz de Mato Grosso do Sul, suspeito de comprar fazenda de 30 milhões com propina. Deixa eu ver. Biden converte em perpétuas 37 das 40 penas de morte federais nos Estados Unidos. Dizem os democratas, o Partido Democrata, que ele fez isso para evitar que o Trump fizesse vingar essas penas de morte. Aqui, o Brasil, a Folha, o Brasil tem 720 pontos federais em estado igual ao e pior, ou pior, ao que aqui caiu. Mortes por dengue superam soma dos 8 anos anteriores. Isso é um susto, viu? Brasil bate recorde de passageiros internacionais, mas rota é limitada, é na área aérea. Olha, dono de iFood OLX compra Decolar por 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Eu fico preocupado com essas fusões, porque você vai criando autarquias, vai criando setores que monopolizam serviços, monopolizam vendas, etc. Bom, estamos chegando ao final do Jornal do Boris de hoje, véspera de Natal. Quem tomou cafezinho conosco, eu agradeço
a sua companhia, ó, de coração. Edinho Santos, Inácio Guedes, Lúcia Carvalho, Patrícia Peixoto, Meire Ferran, Ferrian, Mauro Pastore, Simval Amaral, Maísa Sobral, Geraldo Araújo, José Márcio, Eldilac Guedes, Nair Balbino, Sidneia Beto, Valci Nunes, Lívia Santos, de Juiz de Fora, Sônia Cristina de Monteiro, na Paraíba, André Cláudio de Tiradentes, Minas e Regina Machado de Bebedouro, São Paulo. A todos nossos amigos, a quem assiste, a quem não assiste, a quem apoia, a quem faz exercícios mentais, a quem me critica na internet, os desejos sinceros e calorosos de um feliz Natal. Bom dia.